Amanhã é dia de Fla-Flu, qualquer coisa pode acontecer. No último jogo foi 2-0 pro Flamengo, mas cara, tudo pode acontecer. E quando eu digo tudo, é tudo mesmo. Só que hoje no canal vai ser dia dessa figura aí, lendária do Flamengo. Luiz Carlos Nunes da Silva, mais conhecido como Carlinhos Violino, nasceu na cidade maravilhosa no dia 19 de novembro de 1937. E sua história de amor do Flamengo é comparada aos grandes do Flamengo aí, como Zico, Júnior. O cara tem 517 jogos como jogador na vida, 23 gols e tudo isso só no Flamengo. Muito provavelmente você deve conhecer o prêmio Belfort Duarte, e são poucos jogadores que possuem esse prêmio. E se você não sabe quem é Belfort Duarte, é um dos patronos da Associação Atlética Mackenzie College, o primeiro clube formado por brasileiros. E voltando ao prêmio é o seguinte, que se o jogador ele tiver ao menos 200 jogos oficiais sem sofrer nenhuma expulsão ao longo de no mínimo 10 anos, ele ganha esse prêmio aí. E junto dele vem um diploma, uma medalhinha e claro, a melhor coisa desse prêmio aí, o cara ganha uma carteirinha que concede entrada gratuita em qualquer estádio do futebol do Brasil. Eu ficaria muito feliz com esse prêmio, só que pra mim, pro Felipe Melo é impossível. Só que Carlinhos Violino tinha, meu amigo. E até que a lista é bem grandinha, eu pensei que tinha menos atletas aí. Mas de caras bem famosos que tinham essa carteirinha, Vavá, que jogou na seleção brasileira no Vasco, Pepe, que jogou no Santos junto com Pelé, Tele Santana, técnico do São Paulo, jogou no Fluminense, mas muito bem lembrado com carinho pela torcida tricolor paulista. Dequinha, que jogou no Flamengo, Gilmar dos Santos Neves, que jogou no Santos, um dos melhores goleiros da história do Brasil, Félix, campeão da Copa de 70, Evaristo de Macedo, lendário, folclórico no nosso futebol, Didi, um dos nossos heróis da Copa de 58. Olha, são caras que merecem muito respeito, atuaram durante muito tempo sem dar nenhuma porrada em ninguém, a ponto de não sofrer nenhuma expulsão. Eu achei esse negócio impressionante. Algum jogador hoje tem a condição de conquistar esse feito? E ainda mais se tratando de Carlinhos Violino, que atuava no meio campo, cara, uma muvuca no meio campo, e o cara jamais foi expulso na sua carreira. E por causa do seu toque refinado, de jogar de terno mesmo, o apelido Violino veio à tona. E ele é daquela turminha do Alex, ou do Lucas Moura em 2014, em que o Felipão preferiu a alegria nas pernas, porque apesar de sua classe, nunca teve uma sequência na seleção brasileira. Em 62, que era seu grande momento, o técnico da época, Aimoré Moreira, preferiu levar o Zequinha do Palmeiras ao invés do Violino. Lucas Moura deve entender muito bem, mas pelo menos, Lucas Moura, você se livrou do 7-1. O seu grande momento foi um Fla-Flu em 1963, quando ele estava liderando o time no empate em 0-0. Jogo no dia 15 de dezembro, com 177.020 pessoas no Maracanã. Imagina só a atmosfera na época. A questão de amanhã vai ser o mando do Fluminense às 18 horas no Maracanã. Mas aquele título de 63 ficou marcado na história, como Carlinhos Violino, como um dos protagonistas. Mas o seu grande trunfo vinha depois como treinador. Ele chegou a treinar outros clubes como Remo ou Guarani da cidade de Campinas, mas o seu amor verdadeiro sempre foi o Flamengo. E o seu primeiro título veio na Copa União no módulo verde em 87. Pois é, esse módulo aí que eu expliquei no vídeo da história do Flamengo, que tem uma coisa muito estranha ali, e o que eu posso dizer é que na minha opinião tira até bastante o mérito do esporte. Ao falarem que o esporte é o campeão brasileiro, todavia, no módulo em que o Flamengo foi campeão só tinha a cavalaria, e a galera chegou e apoiou o Flamengo e não concorrer no quadrangular, pra realmente disputar o título, brasileiro, mas foi um quadrangular ali, que foi meio criado, assim, pra corrigir rota, foi ali no momento, arrumando a roda com o carro andando, sabe? Só que o módulo que o Flamengo foi campeão, só os broncos, cara. Mano, não tem como desvalorizar isso não. E se você desvaloriza 87 do Flamengo, pelo amor de Deus, seu time tava lá no módulo, provavelmente, e deve ter apanhado do Flamengo. Eu tenho que fazer um vídeo só falando de 87, mas Carlinhos Violino tem 6 títulos pelo Flamengo, isso eu não contei aqui a Taça Guanabara e a Taça Rio, 2 conquistas cada um. Muitos o conheciam como técnico tampão, mas ele ganhou respeito quando ele conquistou o troféu de campeão brasileiro de 92. Terminou a fase de pontos na 4ª colocação, se classificando pro mata-mata, né, entre os 8 primeiros ali. Tinha Vasco, Botafogo, Bragantino, Corinthians, São Paulo, Cruzeiro e Santos. A segunda fase foi dividida por grupos, onde o Flamengo liderou, só perdendo para a dupla Santos e São Paulo, e fez a final com o Botafogo, que liderou outro grupo lá, e no primeiro jogo foi 3-0 pro Flamengo. Rapaz, quando eu lançar o vídeo do Botafogo, eu tenho que entender quando que o Botafogo parou de sorrir, começou a sofrer, enfim. É um sofrimento eterno aí do Botafogo. E o segundo jogo foi 2-2, mas aí não adiantou nada, né, cara? Mengão campeão. Chegou a conquistar o Campeonato Carioca de 91, 99 e 2000. Chegou a conquistar o Mercosul de 99, um título internacional para o Flamengo, sob seu comando. Além disso, é o técnico que tem mais títulos no Flamengo. Se classificou em segundo lugar num grupo complicado com o Olímpia, Colo-Colo e a Universidade do Chile. E acredite, galera, que naquela época esses times aí eram muito complicados. Esses chilenos aí, Colo-Colo e Universidade do Chile, eram chatos pra caramba. E o Olímpia nem se fala, esse Olímpia do Paraguai aí já encheu muito o saco. Chegando a ser campeão naquela Libertadores que era do São Caetano, cara. Era do São Caetano aquilo. No mata-mata, passou pelo Independiente, goleando por 4-0, com 2 gols do Leandro Machado, Fábio Baiano e Romário. O primeiro jogo na Argentina foi 1-1, viu? Veio um segundo jogo e o Flamengo goleou por 3-0 o Peñarol, com Leandro Machado, Maurinho e Lê.
sendo que no jogo de volta foi 3-2 pro Penharol, no Uruguai. E a final, meus amigos, foi contra o Palmeiras, no Maracanã, foi 4-3 pro Flamengo. Teve gol do zagueirão Juan, do Caio Ribeiro, esse mesmo. O Reinaldo, que jogou no São Paulo também. Pelo lado do Palmeiras, teve os gols daqueles caras nostálgicos, né? Júnior Baiano, Asprilha e Paulo Nunes. Pra quem acompanhou o futebol dos anos 90, independente do time que você torce, ouvir o nome desses caras bate uma nostalgia do caramba, né? Eu já fui muito saudosista, confesso, e eu entendo que o futebol tem que continuar desenvolvendo, evoluindo, olhando pra frente. Mas esses caras são parte de um momento muito bonito do nosso futebol, né? E Carlinhos fez parte desse período aí em que ele foi técnico, onde na segunda partida da Mercosul, no Palestra Itália, foi empate em 3-3 com um gol pelo lado do Flamengo do Caio Rodrigo Mendes e Lê, e do Palmeiras 2 gols do Arce e 1 do Paulo Nunes. E claro, o artilheiro do campeonato tinha que ser o Romário, né? Foi ele mesmo, com 8 gols. E olha quantos caras o Carlinhos Violino treinou. Olha a lista dos participantes desse campeonato aí do Mercosul. E é do segundo torneio mais importante de clubes aqui da América do Sul. Só casca grossa. O Carlinhos é pouco falado, mas ele é super campeão. Além de ter comandado só fera, tem que ser mais falado dele. E assim, o Flamengo fez homenagem pra ele em vida, com a inauguração de um busto na praça da sede social do clube, no bairro da Gávea. E é isso que eu falo, essas homenagens aí dos nossos heróis do futebol. Infelizmente, no dia 22 de junho de 2015... ele faleceu, sendo que antes ele já tinha problemas de saúde em relação ao coração, o ácido úrico estava alto, ele já estava com problema de cicatrização, teve que amputar um dedo do pé, teve problemas circulatórios, teve perda de memória e perto do seu falecimento, teve que colocar ponte de safena. Muita complicação, mas faleceu deixando um legado de amor ao Flamengo e, claro, contribuindo bastante ao nosso futebol. Com certeza é uma lenda do Mengão. Muitos consideram Andrade como o primeiro negro a conquistar um título de grande importância que foi o Campeonato Brasileiro, lá de 2009. Pô, vocês esqueceram do Carlinhos? Ah, muitos o tratam como mestiço, mas cara, na minha opinião tá bem próximo da minha corzinha, viu? É mestiço, beleza, mas representou também. Tem muito sangue africano ali e tem samba no pé. Na minha opinião, o Andrade foi o segundo, mas enfim, são ambos vencedores, assim como muitos outros grandes técnicos do Flamengo. Brinquei agora com questão de tirinha na internet. Eu sei que tem muito mimimi e tal, mas eu penso que independente da cor, se o cara fez um excelente trabalho na sua profissão, claro que na sua profissão ele tem que ser lembrado, independente disso. Só uma brincadeirinha aqui, tá bom, galera? E assim como Carlinhos e Andrade, Jorge Jesus, Dorival Júnior são técnicos importantíssimos na história do Mengão. E quem sabe Vitor Pereira está a caminho disso aí. Porque eu estou lendo algumas fontes, algumas matérias, que teve conversa, teve diálogo entre os jogadores e Vitor Pereira. Não sei o que vai acontecer amanhã, galera, mas o fato é que algumas fontes estão falando que tá tendo conversa. Isso é muito bom, é disso que eu tô falando. Enquanto por um lado tem uns aí que estão tentando ganhar no grito com os jogadores, por outro lado, o Vitor Pereira aprendeu a lição. É um ser humano, erra, acerta. O problema é ficar persistindo no erro e gestão de pessoas tá sendo o seu calcanhar de Aquiles. E é um treinador que tem um bom conhecimento sim. E corrigindo isso, eu tenho certeza que o Flamengo vai ser muito perigoso. Quando eu falo que o cara tem que vazar é quando a situação tá insustentável, no sentido de que você não sente que o cara não vai mudar de maneira alguma. Como por exemplo vem acontecendo no São Paulo. O flamenguista sabe muito bem que o Rogério Ceni é complicado. Mas o Mengão, Vitor Pereira, descobriu pelo jeito que é necessário ter uma relação interpessoal. Infelizmente, queridos, esse é o futebol moderno e aceita que dói menos. Só que jamais vamos esquecer esses heróis que defenderam o manto sagrado rubro-negro. Seria muito interessante ter histórias como essas aí apresentadas para técnicos do Flamengo, futuros técnicos. E que algum dia a história se repita, não é? E com isso eu vou terminando o vídeo aqui, deixar seu like, compartilhe o vídeo pro seu amigo, para ele deixar like também. Tô precisando de likes, cara, sério mesmo. E muito obrigado por chegar até aqui, tamo junto, valeu mano demais, um abraço e fui!